Voltamos com o Horizonte Debate. E hoje, no Sem Modéstia, melhor programa de debates da TV aberta de Minas, falamos sobre o coronavírus, com essa marca que traz informação, crítica, criatividade para a proposição de soluções e principalmente a verdade. Doutora Virgínia, eu terminei o primeiro bloco dizendo uma pergunta, talvez um medo de muita gente, se estamos preparados para algo desse tipo. Estamos? Acredito que sim. Né? Agora, respondendo enquanto Estado, a vigilância ela tem uma capacidade de conseguir identificar esses quadros novos. Eu acho que em Belo Horizonte as pessoas são muito bem treinadas, né? Inclusive todos esses casos que tiveram suspeitos, eles foram identificados imediatamente e foram encaminhados ao hospital de referência. Foi rápido, eu ainda não estava, né, nessa proporção da mídia como está hoje. E eu acho que é realmente isso. Quando a gente debate o tema, né, passa para os profissionais de saúde, explica os riscos e define esses dados epidemiológicos, isso é muito importante. E a partir do momento que você tem o vínculo epidemiológico e tem esses sintomas respiratórios, que aquilo configura como um caso suspeito, aí sim ele vai ser encaminhado para uma unidade de referência ou o próprio hospital, né, que receber, no caso dos privados, eles conseguem né, ficar com aquele paciente lá e tratá-lo adequadamente. Doutora Ana, estamos preparados? Eu acho que sim. Pelo menos a gente está atento, né, a gente está acompanhando e de olho, né, para saber se está chegando casos, porque vai vir de fora, né? Então então tá todo mundo de sobreaviso. Por que o Eduardo de Menezes? O que faz o Eduardo de Menezes ser a referência no estado com relação à infectologia? Lá é um hospital especializado em doenças infecto-contagiosas e dermatologia sanitária. Essa é a missão do hospital dentro do estado na FHEMIG. E a gente, há alguns anos, já vem, né, cuidando dessas epidemias. E, atualmente, a gente tem dentro do hospital uma unidade de resposta rápida que ela é diretamente ligada ao Centro de Vigilância Estratégica do Estado. Então, esse núcleo, ele dá uma resposta praticamente de imediato para todos os casos suspeitos, igual, por exemplo, na época do ebola, a gente foi se preparando para o ebola, sabendo, né, que existia a possibilidade de chegar aqui. Então, para essas doenças todas, tivemos uma epidemia enorme de febre amarela, né, recentemente. Então, o hospital ele dá conta de dar essa resposta. Ele tem profissionais extremamente treinados e capacitados, né, para fazer isso. A gente faz um treinamento para as equipes todas, né, de como cuidar desse paciente, qual é a paramentação, qual é a experimentação, como, né, cuidar do ambiente, como até para levar alimentação, para levar medicação. Então, existe um treinamento intenso, né, e contínuo dessa equipe de trabalho que faz ele ser realmente a referência estadual. Quando a doutora Virgínia coloca, doutora Ângela, a questão do ebola, não quero dizer que uma morte, independente de por qual motivo foi, ela é sempre muito difícil, sempre muito sofrida. O ebola é uma doença muito difícil, né? Assim, sofrimento enorme desse paciente, da comunidade que está ali em volta, um potencial contaminante enorme. Contabilizamos em torno de 11 mil, 12 mil casos de morte ali na África, muito pobre, baixíssimo índice de educação sanitária, estruturas sanitárias. Se a gente pensar ali, SARS, MERS, 300, 400 mortes. Se pensarmos no início do século passado, até ali 1920, mais de 15 milhões de pessoas que morreram com gripe espanhola. 20 milhões no século passado, portanto, 100 anos atrás, 20 milhões. Se a gente pega o ebola, 11 mil, 12 mil pessoas, SARS 300, MERS 300, a gente está conseguindo resolver esses problemas de infectologia, doutora Virgínia, doutora Ângela? A medicina tem conseguido resolver problemas dessa natureza? Por exemplo, Amsterdã tem 3X como símbolo da cidade.
Como o símbolo do Rio de Janeiro é o Pão de Açúcar, Belo Horizonte são as curvas da Igrejinha da Pampulha, Amsterdã tem 3x. São as 3 quarentenas que Amsterdã passou lá na Idade Média, na época da Peste Negra. Amsterdã cheia de canais, você fecha um canal, fecha outro e confina aquele povo todo ali. Resolveu de certa forma, morreu todo mundo. A medicina tem dado conta de fazer essa resposta, daí os números terem se decrescido? Ou uma doença é totalmente diferente da outra? Como é que funciona isso? Eu acho que sempre vão ter casos novos, né? Coisas diferentes, coisas que a gente nunca viu. Mas, sem dúvida, hoje a tecnologia, ela é, né, fundamental. E a gente tem vacina, a gente tem educação, a gente tem, né, principalmente nesses países, uma rede de esgoto, né? A questão sanitária muito bem estabelecida. Então, realmente, é muito diferente. A questão do ebola é uma doença extremamente contagiosa. Sim. E ela é muito fácil de pegar, porque qualquer contato com secreção, inclusive com pele íntegra, é possível essa transmissão. Então, é uma doença muito mais grave do que essa que nós estamos falando, que é um contato, né, por secreções respiratórias. Né? É descrito que foi isolado vírus na urina, vírus nas fezes, mas a gente não sabe o potencial de infecção desses vírus, né, se realmente existe. Aparentemente, é só mesmo por via respiratória e por contato mesmo com essa secreção respiratória. Né, dessa forma que eu falei, você pega ali, cumprimenta uma pessoa que acabou de espirrar e, né, vai comer alguma coisa, isso é uma forma de transmissão. Então, eu acho que a gente, principalmente através de vacinas, né? A influenza, né, que é o vírus da gripe, a gente já tem vacina para ele há anos. Né? E ainda tem uma outra coisa. Hoje, né, as pessoas que já tiveram contato com algum determinado vírus, muitas doenças, elas desenvolvem uma proteção permanente por um contato com uma exposição prévia. Né? Então, o coronavírus, ele é um vírus novo, então significa que ninguém está protegido e a gente ainda não tem vacina para ele. Então, isso é uma coisa preocupante, ao meu ver. Né? Mas esses cuidados, né, de restringir, das pessoas ficarem, né, naquele determinado local, isso facilita muito com que essa infecção se espalhe para o mundo inteiro. Agora, eu citei aqui gripe espanhola no início do século passado, SARS, MERS e ebola. Por que os pobres, doutora Ângela, continuam sendo as maiores vítimas? Assim, eu estou pensando no início do século passado, a Espanha ainda não tinha o desenvolvimento que observamos hoje. Agora as outras. Mas o Oriente Médio, os países árabes tem se desenvolvido, mas é um país ainda muito pobre, está desenvolvido para o sheik lá, para o povo pobre que está ali trabalhando com desigualdade, não. O ebola, talvez uma das regiões mais pobres do mundo que sofreram com esse problema. Nós falamos de uma diminuição numérica evidente de vítimas, mas por que ainda são os pobres que mais sofrem, os países pobres que mais sofrem? Eu acho que pela higiene mesmo, pelas condições socioeconômicas de alimentação, de imunidade e de contato, às vezes, com esgoto. Como melhorar isso, doutora Ângela? Assim, a gente já falou da educação e do processo importantíssimo, mas o investimento em saúde, ele é precário nos postos, na rede capilar, vamos dizer assim? O pobre tem menos saúde no mundo todo? Eu acredito que sim, não era para ser, mas à medida que eles que vão deixando que o governo vai deixando de investir, acaba que fica mais fácil de ter as doenças, estão perto de esgoto, de animais. Então, uma residência inadequada, alimentação. Assim é observado, doutora Virginia? Eu acho que essa vulnerabilidade social, sem dúvida, é o mais importante, né? Porque as pessoas, elas não têm o básico, né? Quanto mais pensar em higienização das mãos. Mas eu acho que é muito cultural, né? Porque eles têm uma alimentação diferente do que a gente tem, eles têm
né, é uma cultura mesmo. No caso do ebola, era muito difícil você conter a transmissão, porque eles após o óbito, eles tinham aqueles rituais de contato né, de expor aquela pessoa, né, que morreu. Então, isso facilita muito a transmissão. Né? Quando você consegue conter em determinadas, né, situações, facilita. Mas eu acho que, sem dúvida, essa vulnerabilidade social é o mais importante, mas tem a questão social também. Sim. Qual que é a resposta que os governos, por exemplo, do Brasil, estão prontos para poder oferecer melhores condições de saúde para a população? É observado que isso tem acontecido? O governo tem investido com correção na saúde? Acho que sim. Acho que sim. A gente tem uma tecnologia de ponta, inclusive no SUS, em todos os hospitais. Todos, não sei, mas assim, em muitos hospitais. E antibióticos e antivirais. A gente tem uma boa estrutura, sim. Sim, Virginia? Eu também concordo. Eu acho que o Estado, ele busca, né, essa inovação tecnológica de levar um tratamento de qualidade, mas o que eu acho que mais peca é que a gente tem que investir, não é na doença, é na prevenção. A doença custa muito caro e o SUS é muito difícil de ser sustentado, né, pelo custo que ele tem. E se você investir na prevenção, eu acho que facilita bastante. Show de bola. Bloco extenso com relação à calma e com relação a planejamento. Se for satisfeito com essas opiniões, nós vamos para um breve intervalo e exploramos o coronavírus ainda mais nos próximos 2 blocos. Fique com a gente.